Olá, começando aqui, esperando o Leone. Boa tarde para todo mundo. Hoje espero que dê tudo certo para o nosso café da tarde. Ei, Vanessinha Andrade, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar, Denise querida, como tá aí? Como tá Belém? Como vocês estão? Mimi, bem-vinda, Mimi. Denise, conta. Cristiane, tudo bom? Denise, me conta, querida, como que tá aí em Belém do Pará? Como que estão as coisas? Como que você está? Espero que esteja tudo bem por aí. Nós vamos falar hoje sobre alegria e tristeza. Como que a gente vai lidar com esses sentimentos teoricamente tão ambíguos? Só que eu não tenho capacidade técnica para falar sobre isso. Controlada, Denise? E você tá bem? Espero que sim. O Leone, você já, quem participou na semana passada, o Leone ele é piloto. Oi, Bernardo, muito bem-vindo. Pode ir avisando seus amigos aí, tá bom? Denise, por favor, avisa as meninas do Conselho Nacional, se você puder, por favor, tá? Porque eu acabei esquecendo de mandar lá. Vanessinha, se você também quiser chamar as pessoas, fique à vontade. Você, Cristiane, Mimi, Tiago, fiquei tão feliz ontem, Tiago, de saber que você também conhece o Iago e as pessoas lá, que coisa boa. Iago a gente acompanhou muito lá em Araxá, porque a Natália, que é prima do Iago, ela fazia parte da nossa célula, né? Do nosso pequeno grupo, como a gente chamava lá. Leila, que coisa boa você aqui. Tudo isso é culpa sua, Leila. Porque tudo isso foi porque você me colocou em contato com Leone. E aí agora tá virando todo esse encontro, esse café que a gente está fazendo às 5 horas. Obrigada, viu, Leila, por ter apresentado a mim ao Leone. Obrigada mesmo. Lourdes, que coisa boa. Como que tá em Araxá? Como que tá seu filho lá nos Estados Unidos? Ótima culpa mesmo. Obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. O Leone, gente, para quem não participou do nosso café das 5 na terça-feira, ele é um piloto de avião, ele é piloto internacional da Latam, mas ele estuda o comportamento humano. Ele estuda o bem-estar das pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Só esperando o Leone entrar aqui. Álvaro, seja bem-vindo. Como que tá a Cris? Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Só esperando o Leone entrar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a alegria e essa tristeza que alguns estão sentindo. Amém, Thiago. Pois é, vi ontem que a Patrícia é prima do Iago. Vamos tomar um café sim? Obrigada. Um beijão para todo mundo aí. Espero que em Matozinhos esteja tudo bem, viu, Pastor Thiago? E vamos combinar um café? Eu não sabia que o Iago estava com todo esse projeto do palhaço Quiabo, né? Fiquei muito feliz ontem de ver isso. Porque a gente acompanhou todo o processo dele, né? Com, graças a Deus, a cura da leucemia, 2 vezes aí de tratamento. Leone, vou só esperando o Leone entrar aqui. Tá conectando já? Oi, Leone, tá de novo a câmera. Aí, coisa boa! Tudo Tudo bom? bem? Graças a Deus, e Tudo bom, e você? você? Tudo bem, tudo ótimo. Alan, querido, ó, hoje tem até gente dos Estados Unidos aqui, hein? Tem gente de Los Ó, Angeles tá aqui, chique, acabou hein? de entrar, viu? Coisa boa. Leila tá aqui também. A Leila entrou. Que coisa boa. Leone, como que estão as coisas aí? Ué, Hein? tudo bem, tudo Lá? ótimo. Tá indo bem, né? Estamos trabalhando bastante em casa, né? Mas tá rendendo. É engraçado, parece que tá multiplicando. É essa sensação que eu tenho esses dias. Parece É. que. Olha a Leila mandando um oi pra você. Oi, Leila, tudo bem? Que bom que você tá aí. Prazer, né? É, bom, eu falei que a culpa toda é dela, né? De ter apresentado a gente, de Foi, colocar em foi. contato. A Leila é a responsável, né? É, por tudo isso. Ah, que coisa boa. Ai, esqueci de novo de fazer meu café.
Enquanto o Leone começa a conversa aí, eu vou fazer meu café. Leone, o que a gente vai falar hoje sobre alegria e tristeza? Como que a gente vai lidar com essas coisas tão ambíguas, mas que a gente tem que aprender a lidar com elas, principalmente nessa quarentena? A questão da alegria e da tristeza, né? É muito importante porque, assim, não é só pelo fato, né, da quarentena, mas utilizá-la, né? Como a gente tem feito sempre, né? Utilizar esse desafio, né? Esse momento difícil, né? Para podermos pensar, né? Outras coisas, pensar questões, né? Pessoais, né? Questões do coletivo, para que a gente saia melhor disso, né? Cada dia melhor, né? Até para a vida em si, né? Até para os outros problemas e para os outros desafios que virão, com certeza, né? A vida não nos deixa quieta, né? Nós temos que ir aprendendo para poder, né? Ir cada vez melhor. Mas esse tema, né? Eu acho muito importante, porque alegria e tristeza são antagônicos, né? São termos antagônicos, né? Extremos, mas que têm uma, se a gente pensar um pouquinho, né, nelas, elas têm uma ligação na nossa vida. Né? Então, é disso que a gente quer falar hoje para poder, né, entender um pouquinho dessa sensação que é a tristeza e a alegria e como trabalhá-las. Leone, a gente fala que o som, nós percebemos o som porque existe o silêncio, ou o contrário. Sim. A gente só vai perceber por exemplo, fez o barulho aqui da máquina, que eu não sei se deu para perceber pelo fone aqui, mas só é possível perceber porque antes não tinha. E da mesma Exatamente, forma, a alegria e a tristeza. Eu só consigo perceber um ou outro porque há momentos em que eu estou alegre e há momentos em que eu não estou alegre. E como que a gente vai fazer para lidar com essas situações? A alegria, para que aquela sensação gostosa se mantenha em outros momentos e para que a tristeza não seja algo que me consuma tanto. Sim. Então, para começar nesse ponto, eu gostaria até assim, de comentar, elas são antagônicas, né, igual eu falei, mas elas são, na verdade, sensações. Né? É igual a felicidade, por exemplo. Eu estou feliz, ou eu estou triste, ou estou alegre nesse momento, por uma situação do momento. Né? Mas eu não consigo, você até mesmo comentou, né, na terça-feira, que o Cortella tinha comentado, que a gente não é feliz o tempo todo, né? E até num vídeo meu eu tinha falado sobre isso, sobre felicidade, exatamente por isso. Porque a tristeza e a alegria também, elas são sensações. Então, eu não sou triste o tempo todo, eu não sou alegre o tempo todo. Sim. Eu estou no momento, então eu não sou, eu estou. Então isso é importante chamar atenção, né? Porque eu estou alegre por algum tempo. Né? Porque se você tenha... E é interessante pensar nisso, porque quando eu percebo essa sensação, que é que eu estou sentindo, isso é sensação, eu consigo pensar e tomar atitudes a partir dessa sensação. Né? Se eu estou triste, né, eu identifico por quê, se é uma frustração, o que é que eu estou fazendo que está acontecendo isso, e a partir de sentir isso, eu vou precisar mudar. E aí, para mudar, vai me forçar a pensar coisas diferentes para que eu possa, né, ficar diferente daqui a pouco. Ou o contrário. Né? Agora, Leone, eu estou alegre ou triste, mas eu sou uma pessoa positiva ou negativa? A gente pode falar isso? Porque como que eu vou falar o estado como eu lido de uma forma geral? Então, mas, por exemplo, a questão do positivo e negativo, ao meu ver, é questão de hábito. Igual também comentei na terça-feira. Isso, a gente conversou Então, sobre o isso. hábito positivo ou o hábito negativo, como todo hábito, ele depende de esforços repetitivos, né? Exercícios. Então, se eu acredito no drama, por exemplo, em qualquer problema, que eu penso sempre no pior, se eu sempre faço isso, eu estou acumulando, né, hábitos negativos. Então, o meu hábito, ele se torna negativo. Então, na maioria das coisas que eu vejo, ele é negativo. Mas por hábito, certo? Porque primeiro eu vejo isso. Se o meu hábito, se a gente fala de se eu sou positivo, significa que eu tenho um hábito mais positivo. Eu vejo as coisas de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que é diferente a questão do hábito, ser negativo ou positivo. Agora, isso demanda um tempo, é um esforço.
Agora, a alegria e a tristeza, por ser sensações, ela é momentânea. Não é um esforço repetitivo, né? Então A, eu vejo dessa maneira. a Leila tá falando que o drama vicia. É, Você se concordo. fazer de vítima, você se fazer de numa situação sempre não tão favorável, isso vai viciando e você gera uma situação que você chama atenção para você muitas vezes, né, Leila? Só cumprimentar aqui a Paula e a Rita. Paula, uma vizinha aqui do prédio, que pena que a gente não está nem encontrando, né, Paula? E a Rita, um beijo, querida. A Cristiane, sua esposa, está falando, vicia É, minha mesmo. esposa. É. Porque da mesma forma que a como que eu vou lidar com a situação, eu posso ser positivo ou não. O meu hábito, ele Sim. vai... A gente aprende pela repetição ou por uma emoção muito forte no momento, concorda? Concordo. O choque, por exemplo, o problema é um choque, né, do momento. Então, esse choque me leva para uma realidade que é o meu problema. Por exemplo, a situação que nós estamos vivendo hoje foi um choque da realidade. Então, a minha realidade hoje é essa pandemia e eu tenho que tomar atitudes que é o confinamento, por exemplo, né? E aí, Agora, vai. pode falar. Não, eu Não, queria então chegar aí a nesse questão hábito agora. eu estou nessa situação, então dependendo do meu hábito, que é mais positivo ou mais negativo, aí depende de cada um, né? Eu vou começar essa situação hoje, que é o confinamento, com o meu hábito. Então eu vou conseguir ver isso primeiramente com o hábito. Ah, eu sou mais negativo, então eu começo a ver mais pelo drama. Agora, esse momento nos dá a oportunidade, também igual nós conversamos, de mudar esse hábito. Né? Eu estou tendo mais tempo para mim, aí toda aquela, né, nós conversamos a questão do tempo, da coragem de poder ver, né, me ver como é que eu estou me sentindo. Então, isso tudo faz com que que é uma sensação, se eu não estou bem ou não, e aí eu consigo tomar atitudes para poder mudar isso ou mudar esse hábito. Agora, algumas pessoas comentaram aqui, quer ver? A Denise colocou, concordo, pois é adrenalina. A Martinha falou que também está viciada. A Lucimar fez uma pergunta do seguinte: tudo que é repetitivo é um vício? Não, Ele, né? não, ele pode se tornar um vício, né? Desde que você, porque na verdade o hábito, essa repetição para a vida tornar-se um hábito, às vezes ele é até inconsciente, né? Às vezes eu vou pela conversa de alguém, eu entro nisso e aí tudo eu vejo, eu entro nesse drama e vou repetindo. E se torna um hábito. Às vezes é inconsciente, às vezes a pessoa nem parou para pensar que tudo ela pensa que vai dar errado, ou que vai ser um drama, né? Às vezes está vivendo na falta, tudo vai faltar. Então, isso a pessoa tem que ter uma consciência disso, né? Mas não é um vício. Nem tudo que se repete é um vício, né? Não, não. A Martinha é sua tia, né? É de Salvador. Um beijo para ela. Falando que tá amando esse Que café no bom, final da tarde. E a que Leila falou bom. assim: isso mesmo, o drama te dá a ilusão do protagonismo. Você se coloca no centro, mas espanta quem está perto. Concordo, Leila. Porque você consegue dominar essa situação por um período. Exatamente, é. Depois isso se torna cansativo. Porque por hábito, né, a pessoa dramática, a energia dela ela vai espantar, ou até se ela pegar pessoas que também são dramáticas, vai até atrair, né? Porque aí vai virar aquele grupinho de falar mal, ou do drama, de ver tudo muito dramático, né? Então Agora, tem isso também. como que a gente faz nesse momento de confinamento para que esse hábito de quem já tem essa tendência a ver o copo meio vazio, para que a pessoa comece a enxergar mais cheio, meio cheio, e criar oportunidades diferenciadas? Marcos, que coisa boa, meu querido, de Curitiba para cá. Um beijo para você, Luzinalva, vi aí também. A Denise está perguntando o seguinte, antes de você me responder essa, a Denise está É. perguntando se o drama não pode ser uma defesa. Eu acredito que sim. Não, sim, ele é uma defesa, mesmo porque nós não fazemos, igual eu falei também há um tempo assim, a gente nunca faz as coisas achando que está errado, a gente sempre faz o melhor que pode, a todo momento. Olha, Né? tem Então, gente entrando da Itália, tá? José Júnior entrou da Itália. Olha que coisa boa. E legal. Marcos, a gente vai fazer uma live extraordinária também junto, tá? José, depois aproveita e coloca como que tá aí na Itália. Eu esqueci a cidade que você tá, saudade de você, mas conta um pouquinho como que foi a sua dinâmica.
a gente tem falado sobre o hábito na quarentena para que a gente consiga mudar o hábito e ver o copo mais cheio, ao invés do copo mais vazio. Ó, o Alan, que está lá em Los Angeles, colocou o seguinte, que ele também está confinado, o Alan é um amigo e a gente tem conversado, o vício de pensamento negativo também é uma coisa muito séria para o estado clínico de depressão. Procede? Sim, né? Sim, procede. Porque na verdade a depressão ela está ligada também a uma tristeza, né? Então se eu tenho um hábito negativo, a tristeza ela acompanha, que é essa sensação que a gente está discutindo hoje, né? Ela, por hábito, ele ser negativo, sempre mais negativo, ela vai me gerar, igual eu falei, o hábito ele é criado, né, na mente, a gente cria isso, eu acredito nisso, então todo pensamento ele tem uma reação no corpo, né? Então eu vou me sentir mal sempre que eu ficar mais focado nesse hábito negativo. Então procede. Uma coisa que é interessante, quando a gente trabalha com modelagem, metamodelagem, você exatamente observa o comportamento das pessoas. Não para micar, não para fazer idêntico, mas para ver o que aquela pessoa tem de bom e aí você vai adaptando ao que ela faz. Talvez a gente possa observar pessoas que têm criado bons hábitos nesse momento de quarentena, Leone? Sim, acredito que sim. Acredito que a busca, inclusive, de muita, não vou falar a maioria, não sei, mas muita gente, com certeza, até por ver as lives, né, buscar informação, é uma tentativa de mudar o foco, né, para o positivo e para poder se sentir melhor, né, para poder sair um pouco dessa só notícia, só televisão, né, e até mesmo só do Netflix, assim, de filme, porque às vezes cansa isso. Né? Então vamos ter tempo para isso, para o lazer é importante, mas se organizar, né, nessa quarentena é importante porque eu consigo ver várias coisas. Eu vou conseguir ver questões pessoais, né, ter oportunidade de dividir conversas com as pessoas de casa, né, conversar mais com elas e ter o tempo de lazer também. Né? Então eu tenho que dividir e organizar isso para poder a coisa ficar melhor, né, fluir melhor. A Luzinalva, beijo querida, está falando o seguinte: a alegria exagerada pode ser uma fuga para uma pessoa com depressão? Sim, todo exagero, Extremo, ao meu né? ver, ele é uma fuga, né? Ele é uma fuga. Porque quando você vai para a euforia, né? A alegria é demais. A euforia, ela te tira da realidade. Ela te joga para uma ilusão, assim, que na verdade ela vai ser momentânea. Tanto é que essa euforia passa rápido. Né? Toda euforia passa rápido, porque ela está num extremo, numa ponta que ela não se sustenta, porque ela é fora da realidade. E a mesma coisa com a tristeza, extremo. Sim. Né? E aí eu me lembro do que a gente comentou daquele livro do Poliana, que quem é da minha faixa etária lembra do Poliana Sim. moça e do Poliana menina, né? Que na Poliana, a Poliana sempre achava uma forma de ver tudo lindo. Não dessa maneira, mas o que a gente pode... Eu fico imaginando, e é uma coisa que eu tenho buscado aqui, eu gosto de assistir TV, eu preciso assistir TV pelo meu trabalho, com telejornalistas e também pelo programa. Eu gosto de preparar as coisas aqui em casa. Então, o que eu vou fazer nesses momentos que vão gerar bem-estar pra gente? Uma coisa que particularmente não é o que eu ouço, que é sofrência, mas ontem estava tendo a live da Marília Mendonça, meus filhos Sim. gostam. Sim. Meu marido e eu sentamos aqui um momento, de repente a gente dançou um pouquinho, junto. Sim. Não é uma Contagiou. coisa que a gente tem hábito, mas é uma Contagiou. coisa que... Aquilo, e é engraçado, porque aquele momento pequeno, mas que foi tão gostoso. Então, o que a gente pode fazer nesses pequenos momentos que vão gerando esse bem-estar e que a gente possa transferir para outras situações? Né? Quem acompanhou a live da terça-feira, eu comentei que teve um sábado que a nossa filha falou que queria, no sábado, um jantar especial, que a gente se vestisse para sair de casa e que preparasse o Bernardo, nosso filho, tá assim, dançaram bem. Filho, quando vê pai e mãe dançando, acha estranho, né? Mas a gente... pastor Serginho, que coisa boa, pastor. Ótimo que vai poder colocar aqui pra gente também falando sobre alegria e tristeza, que eu sei que o senhor falou sobre isso hoje também. Como que a gente vai lidar? Aí a gente fez aqui em casa esse jantar e que foi uma delícia. Sim. No fim de semana, meu marido quis fazer um pavê. Ele foi para a cozinha, ele bateu o bolo e ele fez o pavê, enquanto eu estava organizando uma outra coisa.
Então, sim. quais são as pequenas coisas no dia a dia? E aí, de novo, que a Letícia comentou na terça-feira, da gente olhar para a gente mesmo e Sim. perceber o que eu gosto. É. Na verdade, eu acho que é a disposição para poder, para o momento, né? Aí é uma atitude. Igual vocês estavam ali prestando atenção, por exemplo, não gostam tanto da música, mas ouviram, tiveram a disponibilidade de ouvir, né? Então, isso contagia, né? É a mesma coisa de eu ter a atitude, por exemplo, igual seu marido falou, vou cozinhar e fazer isso aqui que é gostoso, eu gosto. É uma atitude. Né? Então eu acho que a resposta ela é isso, é a atitude, é eu ter essa disponibilidade, né? Mas aí ela parte de uma consciência assim, eu tenho que fazer alguma coisa para eu poder buscar e ficar bem, né? Então a atitude para poder fazer as coisas, seja para mim ou para os outros, ela é benéfica e ela gera esse bem-estar, principalmente nesse momento. Então, eu posso até buscar o que me dá bem-estar, mas eu tenho que sair do pensamento e do achismo. Eu tenho Sim, eu que até realmente colocar em prática aquilo que eu sei que pode me dar bem-estar. E vou na tentativa e erro também. Claro, claro, tentativa, é a realidade. Eu faço, se não der certo, igual eu falo, você tem um minuto seguinte para fazer melhor. E isso é eterno, né? Eu tenho sempre um minuto seguinte para fazer melhor. Então, é aquilo que a gente falou, assim, culpa também está fora, porque eu faço sempre o que eu posso do melhor. E aí eu vou fazendo, não deu certo, eu faço melhor, vou fazendo melhor. E aí eu vou me, né, evoluindo, vou me sentindo melhor com isso, né? Então, eu acho que é nesse processo. É mais importante o processo do que o resultado. Se eu tento fazer o pavê, né? Eu não preciso ficar muito preocupado com o resultado do pavê, se ele vai ficar bom. Mas o processo, que é a convivência com os familiares que estão me ajudando, né? É a bagunça da cozinha. Isso tudo é o processo. E isso é importante, né? Isso é que é o legal, é o viver o momento. Agora, o resultado do pavê, é isso aí. Se não deu certo, a gente faz outro. E isso é que é engraçado. E até contando o resultado disso tudo, colocando um pouquinho uma questão É, prática. Ele fez e não molhou tanto o biscoito, o biscoito de champanhe. E aí ele falou, não ficou bom, vou ter que fazer outro. Eu falei, faça outro. Mantendo a cozinha isso. limpa é o que... Não, e chamando atenção pelo seguinte, como tudo é relativo, o resultado do pavê para ele, que ele tem um gosto, pode ter sido bom, para você não. Sim, Então, assim, não vai agradar todo mundo, né? Por isso que ótimo. é mais uma prova de que o importante é o processo e não o resultado, E né? Eu até brinco e falo assim, dois mais dois pode ser 4. Isso eu estou falando para a vida, né? Sim, sim, Agora, sim. não espere o 4, espere próximo de 4. E se não vier, se vier 3, faça de novo e daqui a Para chegar pouco no vai chegar 4. no 4. Tá tudo certo, né? O Antônio tá dando um tchauzinho. Antônio, que bom você aqui. A Denise, ela é lá de Belém do Pará. É uma amiga querida e ela tá falando que é se permitir experimentar a experiência. E ela trabalha com consultoria. É Sim, bem isso, né, Denise? Vamos fazer, se for necessário, usando um termo da startup, vamos pivotar. Voltar atrás e fazer, né? é, O Alan, eu concordo. E eu uso de uma rotina produtiva de trabalho. Saúde e lazer para me manter produtivo e não entrar numa piração. Eu vi uma foto sua da Lu hoje, Alan. A Lu é a esposa do Alan. Que é, o Alan estava fazendo uma atividade física com um cachorro nas costas. Não sei se é cachorrinha é, ou cachorrinho, Alan. E aí eles postaram porque eles estão fazendo postagens também das atividades para quem tem pet, de quais atividades que eles estão fazendo para movimentar os pets dentro de é. casa. Porque lá em Los Angeles eles também estão em quarentena. Romano comentou o seguinte: a meu ver, em muitos casos, o drama está relacionado com o ego. Para alguns, por exemplo, é confortável confidenciar um drama e escutar. Ah, não fique assim. Que isso? Você é bom. Isso faz bem para o ego. E aí é bom que a gente aprende e a gente também vai lidando com essas sensações. Né? O Romano continua perguntando aqui: faz bem para o ego ser confortado por alguém? Faz sentido isso, Leone? Ele Então, pergunta. na verdade, sim. Romano é um amigão meu, um abraço para ele também. Então, o ego, na verdade, ele é a cabeça, né? Ele é a vaidade, né? Assim, na verdade, não é seu espírito, não é a sua essência, né? Então, você ouvir elogios, por exemplo, igual ele perguntou, faz bem para o ego? Faz, mas para quem está aberto ao elogio, também está aberto à crítica.
É na mesma proporção. Então tem que tomar cuidado, porque quem está aberto a elogio, que está sempre esperando algum tipo de elogio, a crítica também você está aberta a ela. Ela pode vir e ela pode te machucar. Né? Cuidado com como eu espero. Por isso que eu falo, a questão importante é o processo. O resultado ele vai vir, mas ele vai vir da maneira, né, que eu não controlo. Né? Então tem que tomar cuidado com essa questão do ego, no meu ponto de vista, porque o ego ele não é muito real. Porque às vezes a pessoa pode te elogiar, mas ela não está sendo verdadeira. Né? E aí se você entra nisso, você pode se machucar mesmo. Porque aí depois a pessoa fala alguma coisa ao contrário e você vai achar que ela te traiu. Mas que na verdade você permitiu, você estava aberto a esse elogio e acreditou nele. Acredite em você. Eu falo uma coisa muito interessante assim, o universo já sabe quem você é. Ele sabe quem você é, depende da palavra, mas assim, o universo já sabe quem você é, e você também já sabe, não precisa de mais ninguém saber, ninguém precisa te falar. O que vier é extra. Né? Então, se eu sei quem eu sou, o universo já sabe, eu não preciso provar para ninguém. Né? Faça o melhor que você pode e pronto. Né? Eu disse na terça-feira, né, como presbiteriana, como cristã, a gente fala assim, Deus conhece o nosso coração. Não adianta máscara. Gente, olha que delícia, Pedro Ayrara entrou. Meu querido, que saudade de você. Pedro, é bom que você pode falar aqui com a gente de gestão, como que a gente está falando de ser feliz. Olha que delícia, Leila. O Pedro aqui também. A gente está falando aqui sobre hábitos que nos deixam felizes nesse momento. Pedro, queria ouvir você. Ouvir não, né? Olha o que a auditiva faz. Como que você, como bombeiro, tem visto aí dessas situações que a gente pode deixar o ambiente mais alegre para a gente lidar com isso tudo? Mariela, até queria comentar, até ia contar assim, foi uma situação real comigo, mas só para ilustrar um pouquinho, claro. Até para acontecer assim, uma pergunta nesse sentido que a gente está falando de alegria e tristeza que são aliadas. Olha, interessante, e quando as duas acontecem ao mesmo tempo? Né? Uma tristeza muito grande e uma alegria muito grande ao mesmo tempo. Eu passei por uma experiência dessas. Eu tenho 1 ano e meio. Duas coisas. Até nunca contei isso pra ninguém. Tô contando aqui. Contando assim, como uma pessoa, uma coisa pessoal, mas eu agora resolvi falar assim para ilustrar isso, que é muito importante. Eu tinha uma arritmia cardíaca que ela batia mais só em repouso, mas que não me causava nada, fiz todos os exames, tudo normal. Eu podia viver isso com o resto da vida, só que isso me incomodava porque na aeronáutica eu também tinha que, toda vez na aviação, mostrar que não tinha nada e tal. E aí eu tinha a opção de fazer uma ablação. Uma ablação é igual um cateterismo, que ele vai lá, ele queima o foco errado, que dá mais, e tem vários riscos e chances de melhorar, ou não, ficar a mesma coisa. Eu fiz, cheguei a fazer até sem anestesia, doeu bem, porque não podia dar anestesia na hora. Mas eu queria tanto que funcionasse, que no início, quando eu saí, fui para o CTI, que tem que ficar no CTI por uma noite, eu ficava olhando o eletro e eu saí de lá não tinha resolvido. E ainda estava a arritmia ali. Aí deu umas 11 horas da noite, eu acompanhando ali, aí eu vi o meu eletro quando ele solucionou o problema. Foi pela primeira vez na vida eu vi meu eletro batendo, meu coração batendo certinho. Sabe? Foi uma emoção. Eu sozinho no CTI, vendo isso. Beleza. Acho que é só quem tem arritmia para ter essa sensação, né? Porque tem vários níveis, né? No meu caso, não me fazia mal, eu podia viver com isso o resto da vida, mas foi escolha minha fazer esse procedimento, claro, junto com o cardiologista. Mas o que eu quero dizer, então, isso foi uma alegria muito grande. No outro dia, quando eu saí do hospital, a minha mãe já vinha vindo com uns problemas de dormência na perna, umas coisas assim, que a gente estava tentando descobrir o que era. E aí, quando eu saí do hospital, eu fui para casa da minha tia, porque aí eu ia para casa, fui ver minha mãe estava na casa da minha tia, e meu irmão me deu uma notícia que a minha mãe tinha diagnosticado ela, descobriu o que era, ela estava com a AELA, que é uma doença autoimune. Então, no dia que eu saí da maior alegria da minha vida, que foi ver meu eletro normal, eu descobri que a minha mãe não tinha cura para uma doença autoimune. Então, eu tive as duas notícias no mesmo dia. E aí, né?
vai para onde? Eu já com essa consciência da realidade, Sim. se eu fosse para a euforia, que era o que a gente comentou antes, que era a questão da ablação ter dado certo, eu ia sair da realidade e ela ia durar pouco, depois eu ia cair num buraco e ia ficar muito triste. Se eu fosse para tristeza, para depressão, assim, por causa da questão só da minha mãe, sem esquecendo da ablação que era um objetivo meu, né, uma alegria, eu também sairia da realidade, porque na verdade não era só a tristeza que estava acontecendo, a alegria também, né? Então, eu estou comentando isso para dizer que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, numa alegria muito grande, numa tristeza muito grande, e aí? Então, a minha consciência me disse, eu questionava, eu sempre questiono assim, a vida, o que ela quer dizer com isso. Para tirar o melhor proveito dessa situação. Então, Sim. eu amplio a minha maneira de enxergar o aqui e agora, que a gente está Exato. falando de perceber o presente, né? Eu vou percebendo aqui e agora, eu vou aprendendo e com pequenas situações aprender a ficar alegre. E se eu sou triste, aceitar que me deixou triste e fazer diferente. Isso mesmo, é reconhecer os meus limites. Eu não fico alegre o tempo todo, é o que a gente está conversando, são sensações, né? Mas momentâneas. Então tem momentos que eu fico triste. E eu assumo isso comigo, e a partir dessa sensação é que eu tomo atitudes para ficar melhor, né? Então é isso, é sensação, e aí eu percebo, sinto a sensação, assumo ela como verdadeira, e aí eu vou mudar para poder ficar diferente. A gente consegue com que em qualquer faixa etária isso seja colocado em prática? Exemplo, o adulto é mais fácil conversar esse respeito e criar uma consciência sobre Sim. isso. O jovem É. também. Mas como que a gente faz com um adolescente, com uma criança? Então, a criança, por exemplo, eu já vejo o seguinte sentido. Primeiro, ela é muito sensível à percepção dos pais. Então, assim, é o que a gente até comentou, assim, a nossa responsabilidade como pai e mãe, principalmente nesse momento, ou com qualquer problema, é primeiro buscar se equilibrar para que o filho perceba, pelo menos, uma busca de equilíbrio aí, para que ele não se desespere. Tá? Mas, por outro lado, a criança ela é muito mais adaptável a qualquer problema do que um adulto. A criança se adapta muito fácil em qualquer ambiente, é isso que eu quero dizer. Né? Então, essa melhor adaptabilidade é um fato muito positivo para as crianças, porque elas passam de uma situação para outra muito fácil. Né? Agora, o que vai manter esse bem-estar, o equilíbrio do ambiente para que ela não se desespere é os pais, né? É o ambiente que ela está inserido. O que eu estou transmitindo para o meu filho? Né? Então, eu acho que é por aí. Existe o lado frágil da criança, de que assim, ela depende de um equilíbrio dos pais, mas ao mesmo tempo existe um ponto muito positivo, que é essa grande adaptabilidade da criança em qualquer ambiente. Que o adulto já tem muito mais resistência, porque ele já viveu mais e foi tendo resistência ao longo da vida. Né? E o adolescente? Como que será que a gente pode pensar em auxiliar o adolescente nisso? Ou criar situações para que ele não fique tão... Porque o adolescente tem uma fase que ele quer o quê? É grupo, né? Ele quer se identificar. Sim, mas eu acho que a adolescência, ela vai muito, é claro, existe a referência dos pais com todos os conselhos, e claro, não tem receita para atitude, assim, não tem, Mas assim, é uma fase que ela é exatamente essa transição. Então, vão acontecer tombos, né, e vitórias. Eu acho que os pais, o papel nesse caso, para que o adolescente ele se torne um adulto mais evoluído, assim, no sentido mais positivo, é que os pais sempre trabalhem a conversa, a comunicação com os adolescentes, né? E sempre conversando na realidade, buscando saber exatamente o que está acontecendo e falando os seus problemas para eles. Porque quando você joga isso, o adolescente ele sente isso e ele vai tentar pensar pelo menos sobre isso. Mesmo que ele tenha um grupinho que às vezes vai ser meio rebelde, vamos dizer assim, mas na rebeldia é uma fuga de alguma coisa, mas ele tem alguma, né, o espírito dele tem algum objetivo. Né?
Então ele está inserido na sociedade, ele vai lidar com isso da maneira dele, porém com parâmetros de casa. A gente Sempre não que precisa ficar querendo que tudo fique o tempo inteiro bom, senão a gente vai anestesiar da mesma forma, não tem né? jeito, é o que eu tô falando. O ficar o tempo bom é igual falar que a sensação ela vai durar. Não, Não ela é vai momentânea. durar. É momentânea. Ó, a Martinha, viver com positividade somente seria ótimo, mas nem sempre se pode. Aí ela coloca uma questão que só com Jesus conseguimos. Martinha vai da referência de credo de cada uma e eu concordo com ela, né, pela minha referência cristã. A Leila coloca o seguinte: numa cultura euforizante como a nossa, a gente às vezes acha que tem que pedir licença para ficar triste. E ela coloca assim: eu não peço mais. É isso aí. Mas assumir, que, igual a Leila está falando assim, a questão de assumir que está triste, isso é melhor, é a coisa melhor que tem, não só para o triste, mas assumir que está alegre. Eu até falo assim, para mim o conceito de humildade, ela é isso, é trabalhar com a realidade. Eu sou humilde quando eu assumo o que é real para mim. Eu assumo que eu estou triste, eu estou sendo humilde em assumir isso. Agora, o lado positivo também. Eu sou humilde quando eu falo assim, eu sou um muito bom professor. Porque eu acredito nisso. Eu sou bom nisso, mas isso para mim, eu não estou querendo convencer ninguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu assumo que eu sou. Isso é limite. Né? Então, assumir que eu estou triste é momentâneo, eu sei disso, mas eu assumo que eu estou. E a partir disso eu consigo pensar em atitudes melhores para que eu saia disso melhor, mais rápido possível. E autoconhecimento, Claro, né? sempre buscando se conhecer. Né? Eu falo com a Leila que uma das referências para mim que ela é ser de verdade. Para quem já ouviu a palestra da Leila ou leu os livros dela, é Sim, palpável, né? Ela é de com certeza. verdade, né? Ela escancara isso. Luiz diz o seguinte: isso mesmo, Leila, como você disse há pouco, fique triste sim, faz parte do nosso crescimento. Faz parte A da gente se gente. conhe... Quando a gente reconhece o que estamos sentindo, seja alegria, tristeza, felicidade, a gente se conhece mais. Porque a gente conhece os nossos limites, né? Uhum. Então, nós conhecemos quem somos, mas eu só consigo saber quem eu sou a partir do momento que eu respeito e assumo as minhas sensações, né? E além disso, eu sinto que estou triste, mas aí o mais legal é tentar questionar por quê, né? Veio de onde essa sensação? Porque aí eu consigo também me conhecer mais ainda e saber como é que foi esse processo. A gente não está aqui para falar que a gente tem que ver o lado bom em tudo, mas se ficou Não, triste, entender e sim, buscar, principalmente no momento como a gente está vivendo, de limitação em tudo, que a gente possa entender que isso é um crescimento e que a gente pode fazer disso algo bom. Que a gente sim, pode aproveitar essa situação para enxergar que eu posso crescer como pessoa, eu posso me reinventar como profissional, eu posso aprender coisas que eu não tinha, eu dizia que não tinha tempo para aprender. Eu posso fazer um carinho que antes eu não tinha tempo porque não encontrava. Então eu posso hoje criar situações que sejam mais favoráveis. Eu posso dançar no meio da minha sala se tiver vontade no isso. meio de uma live, né? Assuma isso e isso vai te fazer bem. Agora, a questão, igual, por exemplo, do confinamento, que te tira da zona de conforto para você fazer pensar outras coisas, é a mesma coisa de assumir que está triste. A sensação de assumir que está triste te tira da zona de conforto para que você pense sobre isso, né? Ele vai fazer você mexer, essa sensação da tristeza, né? Por que está assim? Como é que eu faço para melhorar? Isso tudo é fazendo você andar, né? E aí, como é que tá? Tá só ficar triste? Não, ele vai te tirar vai te fazer mexer, né? Então, o confinamento, fazendo uma analogia com a situação de hoje, é a mesma coisa, te tira da zona de conforto, assim como a tristeza também te tira, né? Seja no confinamento ou fora dele, né? Porque quem já teve algum processo de depressão em vários aspectos, fala que o mais difícil é exatamente essa ação. É É, o conseguir sair daquele sentimento, né? é.
Pra gente, a gente sempre fala que vai meia hora e não dá conta, né, Leone? O Que nosso bom, né? café, Que bom. nosso café vai mais tempo. Mas é bom que tem assunto para próximo café na semana que vem. Ah, Deixa eu só ler um comentário aqui antes de assumir os sentimentos. A Darla está falando que assumir os sentimentos é libertador, eu concordo. E a Denise está falando, a sociedade cobra a felicidade como sucesso. Mas só quem tem sucesso sabe o quanto que ralou, né, Denise? Só quem chega lá sabe o quanto que teve, que não foi só alegria para chegar lá onde chegou. E o Né? sucesso também, só complementando, o sucesso também, assim, você tem que bancar o sucesso, porque não adianta você chegar no sucesso se Chegar. você não bancar aquilo ali, não assumir, que tem muito da humildade. Eu assumo o quão bom eu sou naquilo, porque eu cheguei a ter sucesso, foi porque eu era bom em alguma coisa, mas eu tenho que assumir isso, porque se aí eu fico com medo, chego lá no sucesso, mas fico com medo, né, de manter isso, aquilo ali cai, e eu não consigo me sustentar. Então é Às, importante também isso aí. às vezes as pessoas têm medo mais do sucesso do que do fracasso. Isso aí eu acho Com que dá uma certeza. outra live. A gente pode pensar isso Exatamente. numa outra live. Porque eu Isso percebo aí. muito isso. Tem pessoas que têm receio em dar certo. É É. estranho, mas é verdade. Mas é um bloqueio, é uma resistência para que a coisa, normalmente, ela não vai acontecer porque ela mesma não está se permitindo, ela não assume isso, né? E É aí o ela não vai dar auto-boicote. conta de chegar. Exatamente. É. Exatamente. Mas vamos deixar isso para uma outra live, mas eu queria que você Tá bom. falasse assim, para essas pessoas que estão se sentindo mais depressivas, ou que já têm esse processo de depressão mesmo, o que você daria de alguma dica prática? Ó, o Luiz, seu irmão aqui, Instagram é só Sim. alegria. Nessas horas podemos ver o quanto diminuíram as postagens. É. É verdade. Verdade, Luiz. É. Mas e essas pessoas que já estavam com alguma questão de depressão, algum processo, até medicamentoso muitas vezes, que mantém, óbvio, o medicamento, isso aí tem que se manter, tem que fazer a terapia, tem que buscar o terapeuta, tem que buscar o psiquiatra, né? Claro. Tem se permitido tudo isso online, os conselhos de cada profissão tem permitido alguns atendimentos online. Eu, como fonoaudióloga, o meu conselho tem permitido atendimento online. De medicina, eu sei que também tem feito isso. Psicologia também tem feito, né? Então, quem É. tá tem que se tratar. Isso é um fato. Tem que procurar Exato. psiquiatra, se for medicamento, procurar o medicamento. Mas, e no dia a dia? Que pequenas coisas que a gente pode dizer para eles, Leone? Não, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a questão da depressão ou da tristeza, que é a tristeza profunda, né? Claro, cada um tem seu nível. Primeiro, igual nós falamos, é reconhecer que tem, né? E isso não significa reconhecer, falar que é bonito ou que é feio. Então, se existe, não julgue essa depressão, não julgue essa tristeza, né? Simplesmente sinta ela, né? Então, se eu sinto somente ela, eu percebo sem julgamento, já me dá uma leveza muito grande até para poder sair disso. Tá? Eu acho que a grande chave de sair, igual você falou que as pessoas ficam ali paradas e não conseguem sair, eu acho que está muito ligado com esse julgamento, que eu mesmo me critico, que eu não dou conta, que eu sou menos, então isso te joga mais para o buraco ainda. Então a primeira coisa é reconhecer sem julgamento. Então eu estou triste, estou no momento, mas eu não sou triste. Eu não sou triste. Tá? É diferente de ser humano. Todo ser humano vale a pena. Eu sou humano. Eu não estou humano, eu sou. Para o resto da vida eu sou humano. Então, só dessas duas, se você diferenciar essas duas coisas, já te dá uma leveza, ajuda demais a poder a dar o primeiro passo para sair dessa tristeza. Né? E outra coisa, se eu estou triste, eu conheço a tristeza e aí eu vou ter a oportunidade de conhecer a alegria. Porque igual a gente falou no início, você conhece um, vai conhecer o outro. Né? Então, esse caminho, se você está triste, você está no caminho para a alegria. Ó, que bom isso. Legal. Você muito só bacana. tem um caminho. Você só tem um caminho quando você está triste. Ficar cada dia mais alegre. Então, eu queria deixar só esse recado, bem simples, mas eu acho que é bem profundo, para poder pensar, né, resumindo um pouco essa live de hoje. Ser humano vale a pena, porque você é o resto da vida humano. E quanto mais você ser o que você é, assuma o que você cada dia vai estar de um jeito, porém, bem. O importante é estar bem, no momento presente. E aí a gente vai seguindo para essa alegria
que não precisa ser lá no final, porque aí perde a graça. Eu já conheci o final, não preciso, eu preciso conhecer os caminhos para chegar lá, né? E essas alegrias cotidianas, que seja qualquer coisa que você goste de fazer no dia a dia, dançar, escrever, o que seja, mas são alegrias cotidianas que vão te levar para uma alegria cada vez maior. Nossa, bom demais isso. O que a gente pode falar no nosso próximo café? Vamos fazer o café na terça? Terça-feira, eu tô combinado. Agora o assunto a gente define, né? Será que a gente pode começar a falar de medo? Uai, eu acho ótimo. É um tema muito interessante, inclusive, para pós-confinamento, a gente falar de umas coisas aí para frente, né? Para Então começar vamos já a deixar tentar falar combinado uma coisa isso? de equilíbrio aí. Vamos Podemos, começar claro. a gente já deixa aqui combinado que na terça-feira da semana que vem, às 5 horas, como que a gente vai falar isso? Martinha tá falando café com chantilly. Martinha, olha a caneca deliciosa. Olha o que eu ganhei hoje, que delícia. Ó, boas coisas. Eu não tô lendo aqui. Só com café. Então, a gente vai fazer o café agora. O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui. Eu tenho uma xícara igual a essa da próxima rua. Já me sinto convidada para o café de terça. Com certeza, Darla. E pode convidar mais pessoas ainda. Bernardo, não ri, Beijo não. pra Darla. Darla é uma amiga também. Beijo pra ela. E queria agradecer aqui as pessoas todas aí, a Leila também, que ela realmente foi a pessoa que nos apresentou, né? E a Leila tem me ajudado muito, assim, me guiando nessa linha do comportamento, que ela é uma expert nisso. E eu quero agradecer mesmo em público aqui, que ela tem me ajudado bastante. E a Mariela agora é outra amiga, né, minha parceira também, para continuarmos nisso aí, né? Por enquanto, café só virtual, mas assim que passar tudo isso, você e Cristiano vêm aqui tomar um café com a gente, com certeza. Com certeza. Aí vamos falar das adolescentes. Só de ter feito coraçãozinho para a Leila, minha filha já tá aqui assim. Aí ela fez coraçãozinho para mim, tá? Ela colocou o coraçãozinho aqui, tá bom? Beijo para você também, Leila. A Leila colocou beijo para os dois. Obrigado. Então, terça-feira, 5 horas, a gente faz e vai pensar no medo e como que a gente vai falar mais a esse respeito. Ótimo. Denise, combinado. Convida as empresárias aí de Belém do Pará para participar aqui com a gente. E quem quiser sugerir tema para a gente conversar, esse café é para vocês participarem mesmo. É um café com a gente, só que por enquanto ele é um café virtual. Então, vamos tomando esse café, vamos conversando. E o que deixa a gente mais leve, e situações práticas que a gente possa colocar nessa quarentena para que a gente saia daqui melhor, né, Leone? A ideia é essa, sair de tudo isso melhor. E eu acho que a ideia é sair diferente, a ideia dessas lives é até para que a gente esqueça um pouco da quarentena, né? Que a gente fique mais a gente, sem ficar muito focado nisso, né? Da questão do problema, da quarentena, mas que a gente está vivendo o dia a dia, a gente não pode esquecer que a gente vive hoje, tudo que eu tenho é agora, então vamos viver isso aí da melhor maneira possível, com café, que ajuda também, né? Mas é isso aí, eu acho que o foco é esse. Né? E até a terça-feira, um beijo para todo mundo e obrigado. Né? Se Deus quiser. Luiz está falando aqui que tem que participar, Romano também tem que participar desse café. O Luiz está falando. Isso aí, todo mundo, convidado. Gente, um beijo, fica com Deus e a gente se encontra aqui. Obrigada, Leone. Obrigado a você. Tchau, tchau.